Cefaleia. Quem nunca teve uma cefaleia? Quem nunca teve uma dor de cabeça? Não é mesmo? Então, vamos falar agora sobre o básico. O básico na visão da neurologia sobre cefaleia, sobre dores de cabeça. Aqui existem umas questões que nós vamos discutir após entendermos essa história das cefaleias, mas se você é alguém que está revisando, vale lembrar que cefaleia tem tipos, né? Aqui, ó, cefaleia do tipo. Então tem tipos de cefaleia e existe uma medicação profilática, principalmente se nós podemos usar uma medicação que ajuda a tratar um outro sintoma do paciente. Por exemplo, ele é hipertenso. Uma medicação que ajuda na hipertensão e ainda a combater de maneira profilática a cefaleia é muito interessante, né? Então, existe tipos de cefaleia, tem essa questão da medicação profilática, que você tem uma mulher de 35 anos, que está com uma dor muito forte, pulsátil, tem vômito, tem náuseas, tem fotofobia, fonofobia, né? Todos esses sintomas aqui, forte intensidade, né? Hemicrânio direito, mulher, né? Olha aqui, ó, exame neurológico está normal, certo? Nega uso de medicações contraceptivas, né? Refere episódios prévios iguais numa frequência de 6 vezes ao mês, né? Então, do que se trata isso? Nós vamos comentar, tá bom? Vamos comentar sobre. Existe também classes profiláticas de medicamentos para tipos específicos de cefaleia. Por exemplo, migrânia é um tipo específico de cefaleia. Aqui, essa daqui é só uma questão repetida. Então, vamos lá. Uma vez, uma moça chamada Ana Maria, de 32 anos, ela foi no hospital com dor forte, latejante, região frontotemporal, se você não lembra, eu vou mostrar a imagem. Sentindo isso há 30 e 40 minutos e já apresentou 3 episódios de vômitos, mantendo as náuseas. Sua dor iniciou logo após o almoço, em uma churrascaria da cidade, e foi precedida de escotomas cintilantes, importante, e dormência dos membros superiores, né? O exame físico neurológico não apresenta anormalidades. Então, mais uma vez, você vê que o exame físico está normal. A história pregressa mostra eventos semelhantes no passado. A sua tia materna diz que também tinha dores desse tipo durante o período menstrual. Então, aqui você pode tentar entender que existe uma relação familiar, talvez genética, existe uma aparente relação com o período menstrual. E nós vamos entender agora o porquê dos escotomas cintilantes e uma série de outros pontos. Mas nessa história, a Ana Maria, vamos supor que ela chegou lá na consulta e ela falou que estava sentindo dor de cabeça. Aí a médica que sabia o básico, ela já falou o seguinte, ó: cefaleia, Ana Maria, é a mesma coisa de dor de cabeça, viu? Por que ela falou isso para a Dona Maria? Porque quando tinha acadêmicos lá de medicina, ela chegou e falou: ó, o paciente está com cefaleia, tal, está em crise, agudo e tal. E a Ana Maria ficou sem entender. Ela falou: ó, cefaleia é dor de cabeça. E então um acadêmico lá chegou para a médica que estava tentando Ana Maria e perguntou assim: então quer dizer que existe só dor de cabeça causado por estresse? Só existe um tipo? Como é que funciona? E aí a médica, com muita paciência, né, ela disse assim: ó, a cefaleia, que é dor de cabeça, existe a primária, e a secundária. E ela falou: isso aqui é básico, hein? A cefaleia
primária, ela é a dor de cabeça real. Ela surge porque surge, né? E existe alguns tipos de cefaleias primárias. Elas iniciam do nada e não precisam de ajuda para serem iniciadas, entre aspas, vamos dizer assim. Agora, já a secundária, ela é um tipo de dor de cabeça, é um tipo de cefaleia que está associada a algum problema, a algum distúrbio, né? Ou seja, incontáveis causas. Então, nessa daqui você tem incontáveis causas, né? Pode ser um AVC, dengue, meningite, desidratação, lesão neurológica, orgânica, distúrbio sistêmico. Então, tudo isso aqui está na secundária. Agora, quando nós falamos das cefaleias primárias, nós vamos acabar por estudar 3 tipos de cefaleias, que são essas cefaleias que eu estou colocando aqui: a migrânia ou enxaqueca, a tensional e a insalvas, certo? A tensional e a insalvas. Por enquanto, nós vamos focar na enxaqueca ou migrânia, que é a segunda mais comum. Então, a enxaqueca, embora seja muito famosa, ela é a segunda mais comum nos pacientes com cefaleia. Ela acomete mais mulheres do que homens, mas existe, claro, muitos homens também com enxaqueca. Essa é uma tendência, né? Não quer dizer que isso vale para qualquer espaço, né? Se tem 5 homens e 5 mulheres, não quer dizer que as mulheres ali precisam necessariamente ter enxaqueca. Então é uma tendência, é uma probabilidade. A ideia média de acometimento é de 30 a 50 anos, né? Com um quadro que se inicia na adolescência. Então, se inicia na adolescência e a idade média de acometimento é por volta dos 30 a 50 anos. A história familiar geralmente é positiva, ou seja, tende. Então isso aqui é o básico da enxaqueca ou migrânia, para você entender a epidemiologia básica. Ainda não há, quando a gente fala de fisiopatologia, ainda não há uma explicação fisiopatológica definitiva para enxaqueca, lembrando que eu estou em 2026. Tudo pode mudar, né? Hoje você tem a polilaminina que já faz o pessoal aí perder os movimentos do pescoço para baixo andar, então, quem sabe, né? O encéfalo do paciente com enxaqueca é hiperexcitável e fatores desencadeantes podem iniciar uma crise, né? Então, quais são esses fatores desencadeantes? Quais são esses gatilhos? Então, vem desde a mudança climática até, por exemplo, de fase do ciclo hormonal, né? Então, essa variação aí hormonal pode induzir uma resposta do corpo e você vai sentir ali a tal da enxaqueca. Então, estresses fosfísicos, odores, alimentos, jejum, bebidas alcoólicas. Então, só do fato de ter o estresse como gatilho, uma pessoa que estressa você pode fazer com que você sinta a enxaqueca, a migrânia. Então você precisa tomar cuidado, claro, dentre as pessoas que estão com as características
da epidemiologia, né? Tendem a ter enxaqueca se estressam demais, por exemplo, com uma pessoa. A migrânia, ela tem 5 fases. Né? E aí o que acontece? Nessas 5 fases, nós vamos dividir essa pessoa que tem a migrânia da seguinte maneira. Ó. Imagina que aqui é a pessoa com a enxaqueca. Isso saiu até demais. Porque que é a pessoa com enxaqueca? Ixi, né? Dor de cabeça de lascar. E aí o que acontece? Existem sintomas antes e depois da enxaqueca. Então, antes tem sintomas, depois tem ou pode vir a ter sintomas. E é por isso que existem as fases da enxaqueca, porque de vez em quando o sintoma começa aqui, ele continua, aumenta aqui, no meio a pessoa sente, depois diminui ou aumenta no final. Então, como é que funciona basicamente isso? Então, nós vamos ter aí esses 5 aqui embaixo. Pródromo, aura, dor, sintomas associados e pós-dromo. Então, nós temos o pródromo e nós temos o pós-dromo. Pródromo e pós-dromo. O pródromo, ele é o primeiro. Pós-dromo, ele sempre é o quinto. Então, ele é o último. Então, o que acontece? São sintomas de premonitórios, né? De premonição. Você já ouviu falar isso? Aquela sensação de que você sabe do que vai acontecer. Ou os sintomas premonitórios, eles são aqueles sintomas que pode acontecer bem antes de iniciar a enxaqueca. Então, se esses sintomas a pessoa consegue reconhecer, fala, poxa, isso daqui é um pródromo. Então a pessoa fala, eu vou ter enxaqueca. Então eles podem ocorrer até 2 dias antes da enxaqueca. Né? 60% das crises podem surgir. Irritação, fadiga, dificuldade de concentração, sono agitado, avidez por doce, vontade de comer doce até morrer, mal-estar, dentre outros sintomas. Então, pródromo é o primeiro, pós-dromo é o quinto. Pródromo, sintomas premonitórios, ó, vai acontecer. E o pós-dromo é sintomas após a dor de cabeça, né? Então você tem aqui a aura, né? Pode acontecer antes, durante ou após a enxaqueca, certo? E está relacionado aí com 20%. Está relacionado aí com 20% das crises. Né? Está relacionado aí com 20% das crises. E também pode acontecer antes, durante e após. Só que você já conheceu aí o pródromo, que sempre é antes, e eu já te falei do pós-dromo, que é sempre depois, é pós. Sinais e sintomas neurológicos focais, como escotoma cintilante, você olha e fala, poxa, está tudo piscando. Escurecimento da visão, se eu não me engano, chama amaurese. Amaurese eu acho que é perda da visão, né? Dormência, parestesia peritoneais nas mãos ou nos pés, parestesia e dormência, né? São sintomas que nos remetem à aura. Isso é importante demais da conta, né? Depois você tem dor, né? Que é forte intensidade, pulsátil, latejante. Então isso já faz tentar compreender e entender o que está acontecendo com um paciente, que ele fala, parece estar pulsando, está latejando, está latejando. Então você começa
a tentar entender. Nós falamos que essa dor, ela é lá no frontotemporal. Então aqui, ó, você tem o lobo parietal, occipital, temporal e frontal, né? Então a duração entre 4 e 72 horas pode ser agravada por atividade física e movimentação da cabeça, né? Geralmente aí unilateral e na região frontotemporal, né? Pode ser agravada aqui a atividade física e movimentação da cabeça. Então, você mexe ali a cabeça, dói para chuchu, para lascar, atividade física, né? Unilateral, de um lado só, e na região frontotemporal. Então, aqui é a temporal, aqui é a frontal, então tá aí, ó, essa região aqui. Esquerda ou direita. E aí nós temos os sintomas associados. Então, ó, nós falamos sobre o pródromo, né? Sobre o pósdromo, que a gente ainda não falou, mas eu já comentei. Aura, né? Dor, propriamente dita, que é o do carinho, ó, dor. E aí você tem, ó, sintomas associados, né? Por exemplo, você pode ter náuseas, vômitos, fonofobia, fotofobia, osmofobia. Então tudo isso aí está relacionado com a enxaqueca. Chato demais, né? E por fim chegou no pósdromo, que é a pessoa cansada, astênica. E o pósdromo ele pode durar até 48 horas. É um período ali que a pessoa depois vai precisar de um longo período de repouso para se estabelecer, né? A pessoa fica cansada, astênica. Diagnóstico é clínico, né? No olhômetro, né? Você tem que olhar e tentar entender o que está acontecendo. E nós temos aqui a classificação internacional de cefaleias, tá certo? Então, basicamente, para entender a classificação aí, ser classificado aí como cefaleia, você tem que ter a ocorrência, né, de pelo menos 5 crises, preenchendo os critérios B e D. Então, critério B. Critério B, né, duração aí de 4 a 72 horas, né? Critério D, né? Durante a cefaleia, ao menos um dos seguintes: náuseas e vômitos. Aí, ou fotofobia e fonofobia. Certo? Então, esses são os critérios, né? De 4 a 72 horas, tem náusea, vômito, fotofobia, fonofobia. E pelo menos 5 crises preenchidas, né? C. Cefaleia com pelo menos duas das seguintes características: unilateral, pulsátil, né, que nós já analisamos, intensidade moderada a severa e ou piora com a atividade física rotineira. Caminhar ou subir escadas. Não é melhor explicado por nenhum outro diagnóstico do ICHD3. Ou seja, se não é melhor explicado esses sintomas relacionados a outras causas, então você vai constatar que se trata de uma enxaqueca, né? Agora, episódios de enxaqueca com aura são necessários apenas 2 episódios para diagnóstico, não 5, por exemplo. Então vamos falar sobre o que é a parte mais legal, mais interessante, né? Tratamento, né? Você tem aqui o tratamento abortivo e o profilático. O abortivo ele é de crise, né? O profilático é o profilático mesmo. O abortivo, né, que é de crise, você vai ter aí a primeira linha de escolhas, que são os triptanos. Tá? Eu mesmo, quando encontro uma pessoa com dor de cabeça, eu digo,
Você sabe o que é, o que está causando? Aí a pessoa diz, não, esse daqui é enxaqueca. Eu falei, você já tomou um triptano? Aí a pessoa, não. Eu falei, é isso que te falta. Então, triptano é a primeira linha de escolha. Eles são agonistas seletivos dos receptores serotonérgico 5-HT1, né, levando à vasoconstrição preferencial dos vasos cerebrais e meníngeos. Né. Então você tem o sumatriptano, né, você tem o zolmitriptano, o almotriptano, mas tem que saber que é os triptanos, né? Então, eu lembraria aí do sumatriptano, né? E do risatriptano de início. Os triptanos têm um detalhe, né, importante, é que os triptanos eles possuem efeito vasoconstritor sistêmico, né? Então eles são extremamente contraindicados a pacientes com doença arterial coroniana, AVC prévio ou hipertensão não controlada, tá bom? Então, eles são, ainda falando sobre os abortivos, né, nós temos outras opções também, além do triptano. Nós temos aqui a ergotamina, tá certo? Os derivados da ergotamina, que são agonistas não seletivos da serotonina, atuando em todos os subtipos de receptores serotonérgicos. Então, a ergotamina, a dihidroergotamina, esses aqui, ó, cefalium, que vão acabar colaborando aí para a diminuição, ou melhor, atenuação dessa crise. Então, os derivados de ergotamina, triptanos, tá bom? Nós temos aqui também outros vasoconstritores isomeptano. Nós temos a combinação com dipirona, isomepteno mais cafeína, né? Trata-se do neosaldina. A cafeína vem aí como um meio para potencializar o efeito dos remédios, tá certo? Ainda falando sobre tratar na crise, nós temos analgésicos, né? E aí dentro dessas classes nós temos o paracetamol, a dipirona, naproxeno, diclofenaco, cetoprofeno, né, o famoso AAS, que me fugiu da cabeça agora, não é possível. Acho que tanta coisa na cabeça. Deixa eu... Meu pai do céu, fugiu na cabeça aqui agora, não sei como. Que se trata de... que eu estudei um anticoagulante aqui. Ácido acetil salicílico. Ah, tá, é um AINE, verdade. É o ácido acetil salicílico. Uma boa opção é a associação de paracetamol, ácido acetil salicílico e cafeína. Cafeína potencializada. Nós temos opioides, fortes para chuchu, né? Deve ser evitado sempre que possível. Uma boa opção é para gestantes. Então, que é importante, você quer ser uma gestante um dia, ou quer ter um filho, e para isso você vai precisar de uma mulher, cuidar dela, ser responsável, né? Então, se ela for gestante, codeína mais paracetamol é uma boa opção, certo? O uso de corticoides, né? Nas crises de enxaqueca, né? Estudos que falam dos benefícios do uso, por exemplo, da dexametasona,
né, na prevenção da recorrência precoce das crises de enxaqueca, certo? Dexametasona. Agora, nós, já que estamos falando de prevenção, vamos falar sobre profilaxia, né? Então, eu vou te contar uma historinha. A profilaxia, ela vai ser indicada na presença de 4 ou mais crises por mês. Ou seja, aquele paciente que tem 6 crises por mês já precisa entrar com os remédios profiláticos, né? A ausência de resposta à terapia também de crises, né? Muitos efeitos colaterais importantes, né, das drogas do triptano, sei lá, dos derivados de ergotamina. Após a estabilização do quadro, o tratamento profilático é mantido de 5 a 6 meses. E depois você vai desmamando o paciente do remédio, né? Porque dor de cabeça é horrível e às vezes torna a pessoa incapacitada de realizar suas atividades. Então ela acostuma com aquele remédio, mas todo remédio tem efeito colateral, né? É um custo-benefício. Então vamos lá, primeira linha de tratamento. Vamos começar pelos beta-bloqueadores, propranolol, atenolol. E você pode ver que o propranolol, atenolol estão relacionados também aí com PA, né? Que eu não vou entrar aqui no mérito, mas o controle da pressão arterial, né? Outras opções, metoprolol, então propranolol, atenolol, né? Você também tem se eu não me engano é o ciclo da tricilina, não recordo agora o nome exatamente, mas aqui possuem 3 anéis aromáticos, eu acho que é triptilina, não me recordo agora, mas é alguma coisa assim dos anéis aromáticos das triptilinas, triptilina, não me recordo agora mais, mas aí você tem a amitriptilina, nortriptilina e venlafaxina, super úteis aí para realização da profilaxia. Claro que eu estou trazendo aqui uma visão bem básica, né? Nem estou explicando os remédios, não. Também você pode usar anticonvulsivantes, né? O valproato de sódio, topiramato. E aqui você tem também os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Os BCC, bloqueadores do canal de cálcio, né? Esse tem o flunarizin, né? Primeira escolha para criança. Você tem o verapamil, né? E aí você tem aqui, ó, o FDA, certo? Que é uma dose mensal de anticorpos monoclonais contra o receptor CGRP ou contra o peptídeo epitinezumab, né? Que também é um meio de profilaxia, né? E você também tem a estimulação magnética transcraniana de pulso único, que é uma estimulação elétrica transcutânea do nervo supraorbital e injeção de toxina butolínica na musculatura facial. Então, por que acontece? Quando existe a contração ali dos músculos, né, a pessoa vai acabar sentindo a dor até ali no couro cabeludo. Então, se você injeta a toxina butolínica, né, você deixa aqueles músculos entumecidos, não sei se é a palavra correta, eu acredito que não. Eu acho que a palavra correta seria outra, né, mas você deixa imóvel aquela musculatura ali. Então, dá para responder as questões agora, ó. Né? Então aqui, ó, tinha na verdade primeiramente um caso, né? Óbvio que a gente sabe que é uma mulher, então, poxa, maior incidência geralmente é a migrânia, o enxaqueca, dor forte latejante,
frontotemporal, ó, tudo indica enxaqueca. Vômitos, sintomas associados, né? Escotoma cintilante, né? Então aqui, ó, aura. Então, tudo isso aí nos leva a, qual se provar, a uma migrânia ou enxaqueca, né? Quais medicações podem ser prescritas nesse quadro agudo, né? Quadro abortivo? Eu posso começar pelo triptano ou os derivados de ergotamina, né? Que nós falamos agora aqui, ó. Triptanos e os derivados, cadê? De ergotamina. Não, show de bola. Show demais. Então o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vamos lá para a questão número 1. Paciente portador de cefaleia tipo enxaqueca hipertenso tem benefícios com medicação profilática. Então, você tem aqui o captopril, você tem um alondipino, você tem um nifedipino, você tem o propranolol, né? Você tem hidroclorotiazida. Alguns remédios, como a hidroclorotiazida, vão nos ajudar na hipertensão. Mas quando a gente fala de profilaxia, que está relacionado, né, inclusive com hipertensão, a gente vai lembrar do propranolol, né, e do atenolol. Mas no caso aqui tem o propranolol, então é a letra D. Agora, quando nós formos agora ler essa questão, vale a pena lembrar que toda vez que você passa um medicamento para o seu paciente, independente de quem seja seu paciente, se você consegue escolher um medicamento que vai atuar atenuando um outro problema, mas tratando uma querela X, uma doença X, mas que vai contribuir com a outra doença, então esse raciocínio é sempre muito bem-vindo, né? E esse raciocínio acabou naturalmente passando aqui por osmose, né? Esse raciocínio somente escolhendo aqui as questões. Então, o propranolol vai ajudar na hipertensão e também um meio de profilaxia contra a enxaqueca. Então, aqui você tem uma mulher de 35 anos, tal, né? Mulher de 35 anos, hemicrânio direito, psart, forte intenso, náusea, fotofonofobia, né? Então, tudo indica evidentemente aí que se trata de uma enxaqueca, ó, 6 vezes ao mês, então já precisa aí de profilaxia, né? Qual a sua hipótese diagnóstica? A gente sabe que é enxaqueca. Fale um tratamento abortivo. Um tratamento abortivo, a gente já falou triptano, né? Derivado de ergotamina. Vale a pena lembrar, né? Que além do triptano e dos derivados de ergotamina, você tem aqui, ó, a neosaldina. Você tem aqui analgésicos comuns como AINES, que são mais fáceis de lembrar, né? E uma boa opção de associação para gestantes é a codeína mais o paracetamol. Isso aqui é relevante demais, né? Essa paciente tem indicação de tratamento profilático? Sim. Porque é 6 vezes, e a gente sabe que para tratamento profilático é considerado quando tem mais de 3 ou 4, né, por mês crises, né? Então você tem aqui, ó, principal indicação de tratamento profilático é de 4 ou mais crises. Então 6 é um número aceitável para a realização aí do tratamento profilático, né? Então, beleza. Qual a relação da enxaqueca com o uso ou não de anticoncepcionais? Então, para
para responder isso aí, a gente pode utilizar aqui, ó, critérios de elegibilidade médica para os métodos contraceptivos segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Então, basicamente, né, o, o contraceptivo, né, na verdade, o anticoncepcional, ele é uma bomba de, de desregulação hormonal ali, para que não ocorra a fecundação. Então a pergunta poderia ser: o que o anticoncepcional tem a ver com a dor de cabeça, né? Por exemplo, a enxaqueca. É simples a resposta. Basicamente, todo a maior parte da relação entre a pílula e a dor de cabeça vai estar relacionado ao estrogênio. Naquelas pílulas, elas têm ali elas vão causar uma queda brusca nos níveis de estrogênio no organismo, que pode gatilhar a chamada enxaqueca catamenial, aquela que acontece no período lá da menstruação. Se lembra? Tem um caso aí que nós acabamos de ler da mulher, de uma parente que tinha sempre enxaqueca no período da menstruação. Pois é, então está relacionado aí essa queda hormonal de estrogênio. Agora, a adição mais importante é que, se não tem aura, se a enxaqueca é comum, né, apenas a dor, o uso do anticoncepcional pode ou não ser um gatilho, né, e vai variar de pessoa para pessoa. Agora, que você pode ver nesses quadros aí. Agora, quando tiver áurea, se a enxaqueca vem acompanhada de sintomas visuais, né, o estocomas lá, assim, os estocomas, ou parestemia antes da dor tal, o uso de anticoncepcionais que contém estrogênio costuma ser contraindicado, né? Isso ocorre porque a combinação de estrogênio mais a enxaqueca com áurea pode elevar o risco cardiovascular como o AVC. Então, basicamente, esse é o resumo dessa tabelinha aqui, que eu não estava querendo ler, né? Mas basicamente é isso, né? Sem áureo, né? Com áureo. Categoria 4, categoria 3 aqui, ó. Aí você pode ler depois para você entender um pouco mais. Mas, anticoncepcional aí, né? Ele vai, é feito de estrogênio. Falei que ele vai acabar, mas ele vai causar esse efeito aí com estrogênio, né? Essa parte aqui eu acho que eu não expliquei tão bem, porque eu não quero me delongar. Mas olha só, você pode dar uma pesquisada um pouco mais nessa parte. Vamos para a terceira questão. Não representam classe de tratamento farmacológico profilático da migrânia. Então, o que não é tratamento profilático aqui, né? Beta-bloqueadores, antidepressivos tricíclicos, esses aqui, ó, que eu queria lembrar o nome, tricíclicos, porque tem 3 anéis lá, tal. Então, os tricíclicos, que são esses aqui, ó, aqui, tricíclicos, eles são, né, da profilaxia, assim como os beta-bloqueadores lá também. Então, tá errado, aquela dali não, nós não marcaríamos. Tricíclicos, o que não representa, ele representa, ele está relacionado, está relacionado. Antes que está relacionado, triptanos, bloqueadores de canais de cálcio. A gente sabe que os bloqueadores de canal de cálcio está relacionado com a profilaxia, né? Agora o triptano é de crise, mas só para deixar simpático para o seu cérebro, porque aqui é uma revisão do audiovisual, né? Você pode perceber que aqui você tem os bloqueadores de canais de cálcio,
E dois exemplos legais é flunarizina para criança e verapamil, tá? Para uso aí do adulto. Então, flu eu penso em fluido, remédio. Nariz eu penso na criança. Quando eu falo na criança, eu falo a criança ina. Então, o flui no nariz da criança ina, que a criança sempre tem escorrendo no nariz, sabe? Então, flunarizina. Flunarizina. Certa forma de pensar. Então, isso daqui é o básico, né? É o básico. O 4 aqui não representa classe de tratamento farmacológico profilático da migrânia, né? Então, o que não representa classe de tratamento farmacológico da migrânia? Ah, esse daqui é o mesmo, né? Esse representa, esse representa, esse representa, esse representa. Triptano não representa, ele é da parte abortiva.